Olá, senhores e senhora do terceiro ano, vespertino da Escola Estadual Professor Antônio Dantas. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês e hoje vamos dar continuidade àquela dinâmica que nós estamos realizando de revisar os clássicos. E hoje tem aí o cara da Sociologia Compreensiva chamado de... Isso aí, Max Weber. Max Weber é um dos clássicos da Sociologia. Hoje a gente vai discutir, eu irei apresentar para vocês os principais conceitos relacionados à sua compreensão de sociedade. Dentro daquela compreensão de analisar indivíduo, sociedade, nesse âmbito, e alguns teóricos pendem mais para o indivíduo, pendem mais para a sociedade, e outros misturam indivíduo e sociedade. E hoje a gente vai discutir Max Weber. Lembrando que no final da aula, eu não irei apresentar, explicar questão por questão, mas nós temos nessa aula uma atividade valendo 2,5, que somará a nota do seu terceiro bimestre, ok? Então vamos lá com a Sociologia de Max Weber. Primeiro, é interessante a gente saber quem foi esse cara, esse alemão, que viveu aí na segunda metade do século XIX para o início do século XX, vida pessoal aí, mas ele teve uma depressão, acabou abandonando lá em 1898 a carreira de professor. Durante a Primeira Guerra Mundial, como capitão do exército, administrava 9 hospitais na Alemanha. Então ele, além de sociólogo, além de filósofo, teórico que buscou compreender a sociedade, ele também participava do exército alemão. Então Max Weber vive aí entre 1864 e vem a falecer em 1920. Então deixou uma contribuição aí bastante importante para a sociologia. E é sobre ela que nós iremos tratar nessa aula de hoje de sociologia. E aí eu apresento para vocês algumas obras, o Estado Nacional, a Política Econômica, no finalzinho do século XIX, 1895. Uma das principais deles, uma das principais obras, se não a principal, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, é uma das obras muito presente no seu desenvolvimento. A Ciência como Vocação, de 1917, Economia e Sociedade e História Geral da Economia. São algumas obras que o Max Weber produziu durante sua carreira. E aí, para Max Weber, qual era o objeto da sociologia? Então ele diz o seguinte: a sociologia, gente, é uma ciência voltada para a compreensão interpretativa da ação social. Compreensão interpretativa da ação social. Lembra que Émile Durkheim, o francês que nós vimos na aula passada, o principal objeto de estudo, o principal conceito dele era o fato social? Pois bem, então Max Weber, nós iremos colocar como dele o conceito de ação social. Seja feliz, lembre-se, Max Weber, ação social. É tanto que ele vai criar lá 4 tipos de ações que nós iremos ver daqui a pouquinho. Por essa via, para a explicação causal dela, no seu transcurso e nos seus efeitos. O objeto da sociologia é o fenômeno social que se configura pela ação humana. Ação humana, ação do indivíduo, ação social. Então, lembrou de Max Weber em sua frente em qualquer questão? Lembre-se, além de outros conceitos que nós também iremos ver, mas principalmente a ação social. Depois tem os tipos de dominação, tem a questão da burocracia, que também é muito pertinente na obra de Max Weber, mas vamos por partes. Qual é o objetivo da sociologia para Weber? Diferente da sociologia de Durkheim, que nós vimos na aula passada, ele não constrói suas explicações a partir dos fatos sociais. Fato social é inerente a Émile Durkheim. Até agora nós vimos 2 clássicos da sociologia. Émile Durkheim, o francês que nós vimos na aula passada, e agora o alemão Max Weber. Na próxima aula, que provavelmente, se tudo der certo, eu pretendo fazer de forma síncrona, ao vivo, que a gente precisa nos encontrar, nem que seja pelas telas, a gente vai discutir o grande sociólogo, representante da sociologia, o Karl Marx. Para Weber, gente, a sociologia deve captar a relação de sentido. Sentido é algo, sempre que eu destaco de vermelho, é algo importante. Então pensar na sociologia compreensiva de Max Weber
é pensar nessa relação de sentido da ação humana, de compreender, sociologia compreensiva. Então, procurar o sentido na ação do indivíduo. O indivíduo age, né, a partir de um sentido dentro da sociedade. Conhecer fenômeno social seria extrair dele o conteúdo simbólico da ação ou das ações que o configuram. E, por fim, ciências históricas e sociais, né, como é a sociologia, elas diferem, claro, das ciências da natureza. Nós já fizemos essa diferenciação. Emile Durkheim, ele tenta aplicar, né, alguns princípios das ciências da natureza na sociologia, né, ele tenta fazer essa física social, digamos assim, mas Max Weber vai se distanciar um pouco dessa concepção. Para ele, as ciências históricas e sociais têm uma relevância específica delas. Então, ele não aplica aquele método das ciências naturais. E aí, o conceito central da obra de Max Weber, a ação social. E aí, o que é a ação social? É a conduta humana que possui um significado dado por quem a executa. Portanto, apenas a ação que tem um sentido é objeto de estudo da sociologia. Para cair dentro desse, como objeto de estudo da sociologia, precisa ter um sentido, um significado, né? Para parte sempre da observação das ações dos indivíduos e não de alguma totalidade que existia anteriormente a eles. Lembra, novamente, sempre fazendo essa ligação com um sociólogo que nós já vimos. Lembra que o Emile Durkheim tinha essa questão, né, da generalidade, da exterioridade, da individualidade do fato social? Para ele, não. Né? Para ele, a ação social, que é esse conceito dele, parte sempre da observação das ações dos indivíduos. Emile Durkheim disse, não, você quando nasce já tem lá um fato social, uma multiplicidade de regras, de normas que vão transformar a sua conduta, vão fazer você obedecer determinadas regras. Isso é coercitividade, você já nasce dentro de uma coercitividade, de uma obrigatoriedade de obedecer regras. Professor, quer dizer que a ação social é o que está certo? Não, aqui a gente não está fazendo juízo de valor, nós estamos apresentando teóricos. Max Weber julga, né, que sua sociologia parte desse princípio. Parte sempre da observação das ações de nós, indivíduos, e não de alguma totalidade que existiria anteriormente a eles. Né? Isso é claramente uma crítica ao francês Emile Durkheim. A ação social, ao contrário de Durkheim, que buscava a explicação dos fenômenos através da noção de fatos sociais, que eu acabei de falar, que existiriam para além dos indivíduos, ele vai observar as ações dos indivíduos, a fim de captar o seu sentido. E diferente de Marx, né, que viu os indivíduos submetidos às estruturas do sistema capitalista, Weber vai analisar como os indivíduos constroem a realidade dentro desse sistema. Né, nós veremos na próxima aula que o Karl Marx ele vai pensar a sociedade, né, a famosa frase dele, que a história da humanidade é a história da luta de classes. Então tem uma forte presença aí do sistema capitalista dentro de sua compreensão. Já Max Weber não, né? Apesar dele discutir capitalismo, mas ele vai discutir muitas questões dos indivíduos na construção das realidades, na construção das relações sociais que esses indivíduos constroem. Né? E aí ele faz uma tipologia dessa ação social. Ele divide em 4 tipos de ação social. Vamos lá, ação social afetiva, né? Motivada por sentimentos. Então, sentimento também é algo que a gente vai agir, né? Sentimento de raiva, de ódio, sentimento de amor, né? Alguns sentimentos que podem motivar algumas de nossas ações. Então, é ação social afetiva, né? Aí a outra ação é a ação social tradicional, motivada por tradições e costumes, né? Muito aplicada, digamos, em algumas, não é o conceito ainda de dominação, mas em algumas circunstâncias quando nós temos uma ação motivada por uma tradição. Digamos que uma tradição de repente lhe coloca a fazer algo,
né? Então você faz aquilo motivada por uma tradição, por um costume de sua comunidade, de sua sociedade, ali onde você está convivendo. Então essa ação é motivada por tradições, né? Essas duas primeiras, a afetiva e a tradicional, são consideradas como ações sociais irracionais. Já as duas últimas, ação social racional. A racionalidade está muito presente também na sociologia de Max Weber. Então, a ação social racional com relação a valores, que ela é motivada por valores morais, como respeito, também como tradições, né? Mas isso daqui tem, né, a forte presença dos valores. E a ação social racional com relação a fins, com relação a objetivos, motivada por finalidades, onde eu quero chegar, onde eu quero estar. Eu faço isso para obter algo, eu estudo para obter um certificado e depois do certificado um emprego, né, um emprego que precise do nível médio, ou acessar uma universidade e assim sucessivamente. São ações racionais, pensantes, planejadas com fins a determinado objetivo, né? Entenderam? Então tá aí essas 4 tipos de ações sociais que é pensada, construída, desenvolvida por nós indivíduos, né? A sociologia de Max Weber é muito centrada no indivíduo. E aí ele traz uma explicação sobre a racionalização, que eu acabei de dizer que é bem central em sua sociologia. Trata-se, portanto, de um desenvolvimento prático que irá contaminar todas as esferas da vida, como religião, direito, arte, ciência, política, economia. A racionalização, a racionalidade, ela está presente em todas as áreas e motiva ações individuais. Para Weber, todas as esferas que compõem a vida moderna são cada vez mais organizadas com princípios e procedimentos racionais. Outra questão também apresentada pelo Max Weber é a questão da burocratização. A burocratização que até hoje nós ainda temos bastante presente em nosso estado, em nossos entes da administração pública, por exemplo. A burocratização, né? Um dos efeitos desse processo de racionalização é o que Weber vai chamar de tendência à burocratização. Isto é, a formação de quadros profissionais técnicos responsáveis pela administração. A organização burocrática afasta-se da sociedade em que desenvolve um procedimento formal. E aí uma outra abordagem dele é a questão do desencantamento do mundo. A morte da magia é outro evento que deixa marcas profundas no homem moderno. Esse desencantamento do mundo é desencantar-se, afastar-se das concepções de mundo muito ligadas às questões irracionais. Por exemplo, da mitologia, explicar, tentar compreender a sociedade a partir de alguns conhecimentos que não são propriamente conhecimentos racionais. É isso, quando a gente abandona esses conhecimentos que não são racionais, nós estamos fazendo o desencantamento do mundo. É um conceito também de Max Weber. E é o método interpretativo do tipo ideal. Vocês irão também ver, sempre que falar em Max Weber, ver falar sobre tipo ideal. O tipo ideal, gente, não descreve um curso concreto de ação, mas um desenvolvimento normativamente ideal. O tipo ideal é interessante a gente ter, não é o tipo ideal que existe, é algo que está na nossa mente que o pesquisador, por exemplo, que faz sociologia pode imaginar como tipo ideal. O uso do tipo ideal é diferente das generalizações científicas. Lembra-se que essas generalizações nós podemos retomar a Emile Durkheim, na generalização de criar, por exemplo, o fato ser o fato geral. O uso do tipo ideal é diferente das generalizações científicas, que são essas leis, pois não pretende explicar, mas servir de referência para análise e compreensão do real, O tipo ideal não é falso nem é verdadeiro, mas é válido ou não válido, de acordo com a sua atitude para a compreensão do fenômeno. Entenda que um tipo ideal é o que se imagina em mente que não seria pior, melhor, bom ou ruim, mas aquilo que é imaginado pelo pesquisador, pelo aquele indivíduo que está tentando compreender
a sociedade. Então, o tipo ideal é uma variável que ela não é real. O tipo ideal ele é imaginado, ele está na mente daquele que pensa a sociedade. Somente isso. E aí, caminhando quase para o final, nós temos aí uma outra abordagem de Max Weber, que é o chamado conceito de dominação. Dominação é o estado da sociedade em que uma pessoa ou grupo influencia as ações dos demais, sendo dessa forma os dominadores, ou as dominadoras, ou o dominador. Assim, surgiram as 3 formas legítimas de dominação. Então, pegando a figura de um ser ou de um grupo que influencia, né, determinada coletividade, determinadas relações entre indivíduos, Max Weber vai classificar, fazer uma espécie de classificação aí dos tipos de dominação. Esse processo que tem a figura de uma pessoa que domina, enquanto outras pessoas são dominadas. E a dominação legal. Dominação baseada em regras cedidas racionalmente pelos dominantes e aceitas racionalmente pelos dominados. Então, se domina a partir de uma legalidade, né? Cria-se normas, criam regras, criam leis, e essas leis são criadas pelo indivíduo que está dominando, e nós, né, se estivermos do lado dos seres que estão sendo dominados, nós obedecemos essa dominação. E essa dominação é conhecida, é classificada por Max Weber como dominação legal. Dominação tradicional. Essa é baseada no conformismo da população, de deixar tudo como sempre foi. Vamos deixar lá, né? Vamos continuar aqui sendo dominado, deixar como está, porque tradicionalmente nós temos a figura, né, de alguma pessoa que está aí dominando o poder, então nós não iremos nos revolucionar, não iremos nos rebelar, iremos obedecer uma dominação tradicionalmente construída, né? Ou, digamos que tivesse uma pessoa que tivesse há séculos aí, por exemplo, os reinados, né, que tem uma organização ainda de reis, e as pessoas obedecem àquele rei por uma tradição, né, daquele país, daquela nação. E por fim, a dominação carismática. Dominação baseada no carisma do governante, né, que usa da confiança que ele detém da população para mantê-lo sob controle. Essa dominação carismática, né, a população, o indivíduo que está dominando vai construir essa figura carismática junto com os indivíduos que estão sendo dominados, e ele se mantém no poder por uma dominação carismática, né, de reconhecimento dos outros indivíduos à sua figura, tanto individual, gente, como pode ser também a determinado grupo. Ok? E aí, para a gente finalizar, tem um resumão aí sobre, né, a sociologia de Max Weber, né? O objeto de estudo, lembre-se, ação social, né? O sentido que os indivíduos atribuem às suas ações, né? A ação social é atribuir sentido àquilo que você desenvolve como ação. A ação social entende que o indivíduo age e leva em conta ser compreendido por terceiros. Dessa forma, estabelece relações sociais. A função do sociólogo, para Max Weber, é compreender o sentido das ações sociais, e fazê-lo é encontrar os nexos causais que as determinam. Assim, o objeto da sociologia é uma realidade infinita, e para analisá-la é preciso construir tipos ideais, modelos, né, que não existem de fato, mas que norteiam a referida análise. Lembre-se, o tipo social, se tiver uma questão dizendo que o tipo social é algo real, concreto, consolidado, que nós percebemos na sociedade, ou que o pesquisador da sociologia aplica um modelo na sociedade, isso não está correto. Tipo ideal é algo que existe, né, como referência para compreender determinado fenômeno social. Ele não existe de forma real na sociedade. Não é aquele tipo ideal, aquilo que nós desejamos, né? Tipo ideal não tem a ver com desejabilidade, com o que a gente deseja, como a gente quer que seja determinada situação. E aí, novamente, os 4 tipos de ação social: motivada pela emoção, que é efetiva, motivada pela tradição, pelos costumes,
Racional com relação a valores, que é a ação calculada, racionalizada, motivada por valores, crenças. E a racional com relação a fins ou objetivos. É a ação racionalizada, calculada, motivada por interesses, objetivos específicos. Né? Procura de metas, de objetivos, aquilo que o indivíduo calcula, planeja, organiza, articula, mobiliza, aonde você quer chegar de forma racional, né? E com ação racional com relação a fins, beleza? Lembrando que temos uma atividade aí para vocês realizarem, valendo 2 pontos. Eu fiz 3 questões objetivas, então dessa vez não preciso justificar, é só ler, marcar, vocês destacam de outra cor, preferencialmente vermelha, coloque vermelho a resposta correta, ou coloque um sublinhado, ou coloque um X, enfim, diferencie a resposta que você considera correta. E aí as outras 2 é para você explicar, colocar quais são os tipos de ação social, e a outra, eu acho que são os tipos de dominação. Enfim, eu irei mandar o arquivo para vocês baixam, respondem no arquivo e enviam novamente. Ok? Por hoje é só, até o nosso próximo encontro. Lembrando que o nosso encontro já é na próxima semana, nós fizemos aquele cronograma de intercalar entre Sociologia e Filosofia, mas nós tivemos aí 2 semanas consecutivas de Filosofia, então nós teremos também 2 semanas consecutivas de Sociologia. Né? É uma alegria, uma satisfação e felicidade estar aqui com vocês, falando para vocês desse 3º ano, último ano de ensino médio aí na nossa escola Antônio Dantas, ok? Fiquem todos bem, se cuide, pois ainda estamos em pandemia, e até a nossa próxima oportunidade. Muita positividade na vida sempre.